Casos particulares da dilatação volumétrica, da dilatação térmica. Há dois casos particulares muito comuns de aparecerem em questões de física, que são as chamadas lâminas bimetálicas e a dilatação do vazio, certo? Bom, o que seria lâminas bimetálicas? Como o próprio nome fala, bimetálicas são duas lâminas formadas de metal que elas estão coladas uma na outra, que na qual estão coladas ou soldadas de tal modo que as duas não se separam. O que é que essas lâminas têm de especial? Essas lâminas têm de especial é que o alfa de uma, digamos o alfa dessa 2, ela é diferente do alfa dessa 1. Portanto, quem tiver maior alfa, nós já sabemos que terá uma maior facilidade em se dilatar quando for aquecido ou de reduzir seu tamanho quando for resfriar. Então, digamos que o alfa 2 seja maior que o alfa 1. Ou seja, o alfa 2 tem uma facilidade maior em se dilatar do que o 1. O que é que vai acontecer se for aquecido? Se for aquecido, vai acontecer que as lâminas elas ficarão tortas, certo? Elas irão entortar porque elas estão coladas entre si, certo? E na qual aquele que tiver o maior alfa é aquele que vai sofrer mais as consequências, certo? Então veja o seguinte, digamos que alfa 2 seja maior que alfa 1, então ao aquecer um metal de maior coeficiente, ou seja, essa parte preta, digamos que seja maior, então significa dizer que essa parte preta vai ficar sobrepondo a parte branca, certo? Vai ficar mais ou menos esse desenho aqui, ok? Então, seguindo o mesmo raciocínio quando for resfriar, digamos que aí aqui, o metal de menor coeficiente curva-se sobre o de maior. Então, nesse caso, o de maior coeficiente ficou sobrepondo o de menor. Aí agora, quando for resfriar, vai ser o contrário. Como aquele que tem um coeficiente grande tem uma maior facilidade em reduzir mais as suas dimensões quando é resfriado, então significa dizer que ele vai ficar abaixo do de menor coeficiente, ok? O desenho não ficou muito legal, mas creio que dá para poder entender, certo? Acompanhando aqui temos a dilatação do vazio. A dilatação do vazio ela é comum em chapas metálicas, certo? Algumas chapas em si, que elas apresentam um buraco no meio dela, certo? Isso aqui é um exemplo. Ela tem esse buraco aqui. Aí a região vazada ela tem comportamento igual ao que teria se tivesse preenchido com o material que está ao seu redor. Ou seja, quando vai dilatar essa chapa, ela aumenta de tamanho, o buraco aumenta de tamanho junto com a própria chapa. Não é só a chapa em si, o buraco ele vai acompanhando também a dilatação do próprio metal, certo? Mesmo quando vai resfriar, ele vai também diminuindo o tamanho junto com a própria área metálica. Isso acontece com chapas, isso acontece com anéis, certo? Que são feitos de metal. Alguns tipos de porcas, alguns tipos de material assim que é necessário ter-se um furo e que na qual quer aumentar o tamanho de um furo para poder caber em outro. Aí daí precisa de dilatar, precisa de reduzir. Então, a dilatação do vazio é que a parte aqui
que é vazada, a parte vazia, tem o mesmo comportamento como se fosse preenchido, certo? Então, esses são os casos particulares em relação a lâminas bimetálicas e dilatação do vazio.